Vou te falar agora aqui duas formas de você economizar imposto, tributo, reduzir imposto e tributo na tua empresa. É simples, basta você sonegar ou não pagar as guias de recolhimento dos impostos. Pronto. Claro que não é nada disso que eu falei para você agora. Duas formas de economizar, sonegando, não pagando as guias de recolhimento, esquece. Até porque se eu falasse isso para você, eu estaria te induzindo a cometer crime e cometendo crime junto com você. Mas existem sim formas legais de você reduzir a tua tributação, ter eficiência tributária. Vem comigo que eu vou te ensinar hoje o que você precisa fazer e é qualquer negócio. Qualquer atividade empresarial, eu vou te falar duas estratégias que eu uso com meus clientes para que eles reduzam a sua tributação, tenham melhor eficiência tributária. Vem comigo. A primeira delas é planejamento tributário. Doutor Léo, eu não fiz nem o meu planejamento. Olha só a maluquice que está essa pandemia. Hoje é uma regra, amanhã é outra. A minha empresa hoje está funcionando, amanhã vem um decreto e diz que ela não pode. Hoje está a zona vermelha, amanhã é amarela. A regra está mudando sempre, tá? Mas isso não quer dizer que você não tenha que ter planejamento na tua empresa. Tanto planejamento a nível empresarial, que é o famoso planejamento estratégico, como planejamento tributário. E o planejamento tributário, ele parte do pressuposto do planejamento estratégico, observando a curva de crescimento da empresa, do empresário, aonde ele quer chegar nos próximos 12 meses. Qual é a estimativa de faturamento dentro da operação dele? Se nós enxergarmos isso com clareza, daquilo que o cliente espera dentro do seu desenvolvimento da atividade empresarial, é aí que entra o planejamento tributário. Observando a atividade empresarial que ele desenvolve, o quanto ele pretende faturar nos próximos 12 meses, considerando também a sua estrutura societária atual, nós conseguimos desenvolver estrategicamente soluções jurídicas tributárias para que esse cliente ele tenha uma melhor eficiência tributária. Quando se fala em melhor eficiência tributária, é entender a atividade que ele desenvolve, as atividades econômicas que ele desempenha dentro da sua atividade empresarial e verificar quais as tributações são incidentes. Quais delas nós podemos fazer legalmente, de maneira técnica e 100% legal, redução da sua carga tributária. O planejamento tributário, ele tem a finalidade de trabalhar com previsibilidade dentro da jornada. Se eu sei aonde meu cliente quer chegar a nível de desenvolvimento da sua atividade, eu tenho como prepará-lo tributariamente para essa operação. Muitas vezes o planejamento tributário ele passa por uma reestruturação societária, mas isso é um outro tema, não é tema do nosso conteúdo de hoje, mas o planejamento tributário é isso, é entender o que o cliente faz na sua atividade e verificar o que é que pode ser feito para reduzir a sua carga tributária de maneira legal. Tá tudo certo com relação a isso? Nós tivemos um case bem interessante justamente nessa vertente de planejamento tributário e reestruturação societária. Foi até muito simples, inclusive, mas muito pertinente aqui para o nosso caso. O cliente estava em franca expansão, ele já não pertencia mais ao Simples Nacional devido ao seu faturamento superar 4 milhões e 800 mil ano, e aí ele estava no lucro presumido, sendo que a sua folha de pagamento é muito forte. O custo operacional com a folha de pagamento é muito alta. E em empresas do Simples que têm uma folha de pagamento densa, vale a pena, porque a grande questão do Simples, um dos grandes pontos do Simples, na verdade, é a desoneração tributária pela folha de pagamento. Nesse aspecto, nós abrimos uma empresa à parte do grupo econômico, trouxemos os colaboradores para essa empresa de prestação de serviço no terceiro setor, e foi gerado um contrato de prestação de serviço com esse nosso cliente. Ou seja, nós tiramos da estrutura empresarial grande parte da folha de pagamento que nós conseguimos jogar para esse terceiro setor, que terminou virando uma empresa de mercado na área do terceiro setor, participando de licitação com órgãos públicos, enfim. Terminou gerando até um novo business para o cliente. E a grande questão é que houve uma readequação do ponto de vista
tributário em relação a essa reorganização societária que nós trouxemos para o nosso cliente. E o planejamento tributário para nisso? Claro que não para nisso. Existe também um espelhamento dentro da operação do cliente em relação aos tipos de tributação: simples, lucro presumido e lucro real. Dentro do planejamento tributário é muito importante que seja observado se o cliente fosse lucro presumido, qual seria a tributação. Dentro desse mesmo aspecto, considerando os últimos 12 meses de tributação, quanto seria do simples? Quanto seria lucro real? Quando você tem um histórico de funcionamento e consegue fazer um espelhamento de tributação dentro da operação, você consegue entender, considerando o crescimento dos próximos 12 meses desse cliente, qual é a melhor tributação que ele deve se encaixar. E o que é preciso fazer para que ele se adeque a essa melhor eficiência tributária. Óbvio que dentro do aspecto do lucro presumido deve ser observado várias outras questões operacionais, como despesas operacionais que sejam dedutíveis da base de cálculo da tributação do lucro real, porque dentro dessa perspectiva a gente consegue conduzir o cliente, se for o caso, a ser optante pelo lucro real. Mas isso parte de estudo de operação, estudo de redução da capacidade da carga tributária para a atividade específica. Não dá para você pegar algo e generalizar e dizer o seguinte: eu vou aplicar isso para qualquer cliente. De maneira nenhuma. Então esse ponto principal que eu trouxe aqui para você é planejamento tributário. Faça o planejamento, faça o espelhamento das opções de tributação e o principal, o que precisa fazer para mudar a opção tributária. Na hora que você tem isso na mão, você consegue tomar decisões mais assertivas como empresário e poder fazer a sua melhor adequação dentro de cada regime de tributação. Aqui eu trouxe tributações a nível federal, mas existe sim planejamento tributário a nível de ISS, porque existe guerra fiscal entre as prefeituras, existe planejamento tributário a nível de ICMS, aí é que tem mesmo, inclusive a nível de tributação estadual, que é a grande parte é o ICMS, e não esquecendo também da tributação em planejamento sucessório, que é o ITCMD, tá? Ou intervivos, transmissão de bens imóveis intervivos, que também entra no planejamento sucessório, que é o ITBI. Então, nesse contexto, é o que eu encerro esse primeiro ponto do nosso encontro de hoje. Antes de entrar na segunda grande sacada desse conteúdo de hoje, eu quero te pedir uma gentileza. Curte aqui esse vídeo e compartilha para o maior número de pessoas que você sabe que precisa desse conteúdo. E agora, a grande questão que reforça o planejamento tributário, que é a auditoria fiscal e contábil. Quantos empresários deixam dinheiro na mesa ou sofrem grandes autuações porque não auditam a sua parte fiscal e contábil? Claro que você tem uma barreira interna enorme, que é o CFO geralmente, ou a estrutura contábil interna, ou contábil externa, que às vezes não quer olhar ou não quer enxergar, ou tem medo de que esses erros fiscais e contábeis apareçam e percam os seus contratos, percam os seus empregos. Mas isso não diz respeito a profissionais, diz respeito ao teu negócio. Quantas vezes você fez auditoria fiscal e contábil na tua empresa? Você sabia que o tributo ele prescreve a cada 5 anos? Considerando a prescrição tributária, está lá no artigo 173 do Código Tributário Nacional, 174, ele fala de prescrição e decadência, não é que são 5 anos. Você deve observar que a importância de auditar a tua contabilidade, a tua parte fiscal, a tua parte tributária, para você saber se de repente não tem passivos latentes de aparecer. Felizmente ou infelizmente o fisco trabalha próximo do prazo prescricional, geralmente com 4 anos, 3 anos, que já aconteceu o fato gerador da obrigação tributária, ou seja, a tua obrigação de pagar tributos de 3, 4 anos atrás, é agora que o fisco está analisando as tuas obrigações acessórias. Tirando aqueles casos esdrúxulos de erros grosseiros ou falta de pagamento de impostos, em que o próprio fisco faz lançamentos
de auto de infração eletrônico, porque é cruzamento de dados e informações inconsistentes e incoerentes. Mas tirando isso, se você entender que o fisco trabalha com análise de 3, 4 anos atrás, pode ser que você esteja prestes a receber uma autuação ou um termo de início de fiscalização. E se você receber hoje um termo de início de fiscalização da Receita Federal para auditar os últimos 5 anos e verificar se não tem aí passivo tributário, como é que está a contabilidade, a parte fiscal e tributária da tua empresa? Essa fiscalização daria tudo certo? Você receberia o fiscal de braços abertos? Meu amigo, sente aqui, está tudo certo com a minha empresa. Contador, senta aqui. Tributarista, senta aqui do lado. Apresenta para ele a documentação e ele vai ver que está tudo ok com a minha empresa. É isso que você vai fazer? Ou você vai suar frio, vai ficar branco, vai dar uma dor assim no estômago, vai passar mal, sabendo que pode haver passivo tributário a ser explorado, a ser enxergado e verificado pelo fisco. Se você não tem certeza que a tua parte fiscal e contábil está 100% ok, você precisa de uma auditoria fiscal e contábil na tua empresa para ontem, a fim de levantar possíveis passivos e se preparar para ele. Doutor Léo, e se eu achar, eu não quero ver isso. Mas não diz respeito do que você quer enxergar, diz respeito daquilo que vai acontecer. Uma hora a conta chega. Mas, doutor Léo, se eu for enxergar isso, eu não tenho como pagar. Calma. Tudo começa com o conhecimento. Tudo começa quando você tem ciência daquilo que você tem nas mãos. Na hora que você tem ciência, tem consciência do teu passivo, você vai tomar a melhor decisão. É uma denúncia espontânea, na forma do artigo 138 do Código Tributário Nacional? Ou é você saber que tem aquele passivo tributário latente e vai aguardar realmente se o fisco vai proceder à autuação? Com a consciência da informação decorrente da auditoria fiscal e contábil, vai gerar lucidez e clareza para você, empresário, tomar a melhor decisão. Esse é o primeiro ponto da auditoria fiscal e contábil. O segundo é levantar créditos tributários. É comum os empresários deixarem dinheiro na mesa e conseguir com isso recuperar esses tributos pagos indevidamente. O Código Tributário Nacional, no artigo 151, ele é claro que cabe repetição de indébito em caso de pagamento indevido de tributo. Se você vem pagando indevidamente tributo, você consegue recuperar. Ah, doutor Léo, quer dizer que se eu tiver errado na minha escolha tributária, eu tenho como recuperar? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você pagou tributos indevidamente, tem como recuperar, seja de maneira administrativa junto ao fisco, seja de maneira judicial. E aqui nós temos diversas teses tributárias em andamento. Tem a tese do século, que eu vou separar um vídeo aqui exclusivo para tratar dela, que é a do ICMS, tá? É retirar o ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. Durante anos, mais de décadas, os empresários pagaram PIS/COFINS em cima de ICMS indevidamente. E o Supremo agora, no primeiro semestre de 2021, sacramentou a tese dos contribuintes que estavam certos de que esse imposto, PIS/COFINS, sobre o ICMS era indevido. Ou seja, o ICMS não tem que compor a base de cálculo do PIS/COFINS. Na auditoria fiscal e contábil você consegue outras grandes teses, como a redução do INSS sobre folha de pagamento. Quantos milhões você paga de INSS indevidamente ao longo dos anos sobre folha de pagamento? Verbas indenizatórias que não compõem o cálculo previdenciário e você está pagando por isso. 13º, 1/3 de férias e outras verbas indenizatórias que os empregados recebem e sobre as quais não deve incidir o INSS sobre a folha de pagamento. Na auditoria fiscal e contábil você consegue identificar erros de lançamento contábil que pode te gerar problemas futuros em uma fiscalização do fisco. E aí você pode trabalhar com antecipação e corrigir essas informações a tempo. Porque depois que a fiscalização se inicia,
que o fiscal entrega o termo de início de fiscalização, você não poderá mais retificar suas informações. Sofrerá autuação, aplicação de penalidades, de multas de ofício que chegam a 150% do imposto apurado. O que é que você tem feito com a tua empresa? O que é que você tem feito com o teu negócio? Qual é a maneira que você trata a tua empresa? Você está dando atenção só para uma área em específico? Não faça isso. Olhe a tua empresa estrategicamente como um todo. Se planeje de maneira tributária também. Faça auditoria fiscal e contábil de maneira constante para que você não deixe dinheiro na mesa. Para que você trabalhe com segurança jurídica e tenha tranquilidade na hora de desenvolver a tua atividade empresarial. Nos vemos nos próximos conteúdos e se esse vídeo fez sentido para você, dá o teu like e compartilha com o maior número de pessoas. Nos vemos em breve.